Eu comecei em 1970, com prática com família, irmãos, primos. E aí era com judô. E a fase mais interessante foi na fase final, porque o mestre colocava a gente para fazer zazen, que é um tipo de meditação. Ele tinha uma espada japonesa, era uma coisa bem interessante. Eu era criança, né? Começou a passar Bruce Lee e aquele seriado Kung Fu, cujo tema mais interessante que chamava a atenção era exatamente não a luta, quer dizer, a base era da sabedoria. Eles sempre lutavam, em último caso, enfim, era o mito infantil do herói, vinculado a essa lógica da arte marcial, e eu, junto com família, primos, eu me entusiasmei com a prática e encontrei no judô, naquela época, uma inspiração com um sensei que me colocou uma introdução dessa lógica. Foi esse o início. A prática competitiva não me agradava, então na academia era esportivo, ganhou, perdeu e está tudo bem, estamos estudando a arte, aprimorando a arte. Eu não sentia esse mesmo espírito fora da academia, fora do grupo, então isso me incomodava. Eu iniciei a prática no Aikido porque eu mudei de residência e não tinha judô por perto por onde eu morava. Em 78, aos 14 anos, no dia do meu aniversário especificamente, eu decidi visitar uma academia de Aikido que tinha por perto da onde eu morava. Tive um pouco de resistência porque Aikido, em 78, ninguém sabia dizer o que era. Assim, eu não sabia se era uma arte clássica, se era uma tradicional, se era uma invenção para luta só. Enfim, era um período de muita falta de informação até para os clássicos. Então, tinha de tudo. Fui conhecer a escola dele, o nome dele é Reishin Kawai. Ele era o 7º Dan, representante da Aikikai do Japão. Aí eu decidi ir, vi a prática, achei estranho porque a minha referência é competitiva, né? Eu vinha do judô e tudo, assim, todas as referências que tinha de arte marcial de lutar contra. Decidi experimentar e foi muito gratificante a surpresa de perceber a prática não competitiva, a riqueza que ela trazia. Porque não competitiva não significa uma passividade de um com o outro, né? Quer dizer, há uma interatividade, há uma busca pela legitimidade, pela autenticidade do movimento, que propõe uma harmonia, propõe uma eficiência estratégica, significa você não fazer força de combate, mas aproveitar a força do outro, é a lógica básica do Aikido, da linha básica. E eu encontrei isso, e eu via quando não dava certo, e normalmente não dava, a falha estava em mim. Quer dizer, era um sistema muito, muito rico, que desafiava a mim limpar as minhas intenções para deixar o fluxo acontecer. Foi isso a minha primeira impressão e me cativou. Isso foi em 78, e nessa mesma data, ou nesse mesmo ano, veio o filho do fundador do Aikido, Dosho Kishomaru Ueshiba, veio com Yamaguchi Sensei e Shibata Sensei, que foi um evento riquíssimo, mas eu era muito novo para entender o que estava acontecendo. Então eu aproveitei estar no evento e os desdobramentos dele, né, que foram também bastante ricos. Em 81, o sensei me convidou para faixa preta pela primeira vez, e aí eu declinei, mas alguns meses mais para frente, no mesmo ano, ele me pediu para fazer o exame. A federação era nova ainda, era uma banca examinadora só dos mais antigos. Aí passei, porque ele pediu fazer, eu acabei fazendo, passei por unanimidade. Então, a partir daí ele já começou a pedir para eu assumir alguns horários de aula. E em 82, ele me convidou para discipulado. Significa, para que eu pudesse continuar estudando e me aprofundando em Aikido, aprender com ele, conviver com ele o dia inteiro. E na prática dele, ele iria me ensinar acupuntura e shiatsu, né? A colônia japonesa era completamente hermética. O acesso a uma arte marcial não tinha grandes mestres, nem livros, nem vídeos, não tinha nem vídeo naquela época. Quando o mestre me convida, e era um representante da Aikikai, ou seja, vinha lá do Japão representando 7º Dan, me convidando para ser discípulo dele pessoalmente. É uma coisa, uma riqueza gigante, né? E fiquei entusiasmadíssimo, era o que eu queria, já queria desenvolver mais no Aikido. Foi maravilhoso, desafiador. Um mestre oriental com um jovem ocidental aprendiz, várias coisas para se ajustarem.
seguimos muito bem, mas alguns anos, poucos depois da gente começar, não sei exatamente a data, ele me convidou para conversar, pediu para conversar com ele, com tradução. Ele veio me dizer que a mentora espiritual dele havia dito que nós nos separaríamos e que ele preferia que isso se desse logo, porque evitar desgaste dos dois lados. Ele era uma pessoa bastante polêmica na administração do Aikido aqui no Brasil, porque o período no Brasil era complicado. E eu entendia a lógica pessoal dele, a história pessoal, o que ele vinha fazendo. Ele é um delegado oficial da Aikikai, a Aikikai estava se consolidando no Ocidente, e no Brasil ele era o delegado, então era a responsabilidade dele, ele não queria falhar com isso. Então eu entendia várias situações dessas, e eu disse para ele: Sensei, eu não posso contestar a mentora espiritual, não posso contestar o Sensei, mas eu posso assumir o seguinte: o Sensei é o único delegado da Aikikai no Brasil, e eu já assumi o Aikido como caminho para mim, então eu não tenho para onde ir, seria muito... Eu não quero sair, não tenho interesse em sair. Então eu assumo o que eu posso fazer, assumir a responsabilidade, até porque é o meu interesse mesmo, só continuar no Aikido, seguir no Aikikai. Se um dia houver o que o Sensei está falando, que atualmente eu não faço ideia como seria ou porquê, mas aceitando que isso aconteça, seria dentro do Aikikai, se o Sensei aceitar. E nesses termos ele aceitou, ficou contente, viu que estava sinceridade, na verdade eu chorei. Quem traduziu foi o Célio Taniguchi, um acadêmico da USP. Falou que realmente era a minha intenção, e dali ou seria o fim da minha carreira, ou a gente podia se ajustar, e graças a Deus ele ajustou. Então eu fiquei muito contente com isso. Essa foi a parte inicial, essa foi a parte que a gente, corrente de uma relação rica. Muito inspiradora, assim, o discípulo com o mestre, jovem, foi muito bonito. Era muito bonito, era muito bonito. Fomos assim até 89. Em 89, concluí o meu estágio da acupuntura e shiatsu. Então eu saí do consultório, mas o Dosho Kishomaru Ueshiba, que eu havia vindo no início, em 78, quando eu comecei, estaria voltando em 90. Então eu preferi continuar no dojo com o Sensei. Fiquei um tempo, em 90, naquela região da organização. Foi uma região muito tensa, um momento muito tenso, porque o grupo da federação já tinha amadurecido, as graduações estavam crescendo, né? E aí as relações com o Sensei estavam se ajustando, porque já não era mais uma aceitação passiva e simples, né? Tinha que haver uma argumentação já, e isso era tenso, estava em ajuste. Antes do Dosho vir, houve vários momentos de tensão nesse ajuste. Um deles foi pessoal comigo, mas em função do estresse, não nada importante. Você vê que um motivo bobo, tivemos um estresse. Voltei no outro dia e falei com ele: Sensei, está na hora efetivamente de eu já montar a minha própria escola, ter meu próprio caminho, mas como eu acabei de escrever, o Dosho veio em 78, o Dosho volta agora em 90, eu gostaria de estar aqui concluindo essa jornada com o Dosho e ir embora depois. O que o Sensei acha? Ele concordou, falou: pô, é muito... Já no outro dia, já desestressado, já relaxado, já conversando normalmente, né? Concordou, comentou que a filha ia casar, que ela ia sair de casa, que ele ia montar o dojo novo, já estava montado. Quando o Dosho fosse embora, ele já ia começar a escola nova dele, que era uma oportunidade realmente de novo o ciclo. Então, assim, combinamos e assim foi feito. Fizemos uma organização dentro das nossas condições no Brasil a melhor possível para receber o Dosho. Aparentemente ele foi contente com o que nós pudemos fazer aqui, né? E depois que o Dosho foi embora, fui no dojo. Nessa única vez eu dei uma aula no dojo novo que ele estava abrindo. Ainda era meio tatame só no dojo. É um dojo grande, então meio tatame é bastante coisa lá. E dei uma aula, que era o meu horário de sempre. Quando eu saí, ele já estava esperando para dar a aula dele. A gente conversou, eu agradeci, fiquei muito grato. Ele me cumprimentou, desejou sorte, enfim, uma relação saudável. E assim eu segui em frente nessa jornada, tranquilamente, em paz. Os dois. Nesse mesmo ano, eu saí do dojo dele, então eu comecei a organizar a minha própria escola. Em 1990, repito, né? Que é a Bushinkan, eu chamei de Bushinkan. Preparei os estatutos de acordo com a federação,
Então, na reunião de federação, que havia todo final de mês, eu não me lembro exatamente o mês agora, mas talvez setembro, não tenho certeza. Kawai Sensei apresentou um documento da desfiliação da organização dele e dele da federação. Que ele era o fundador e mestre, representante. Assim, toda a federação é liderada por ele. E eu estava chegando para filiar a minha escola a essa federação dele, cujo mestre era ele. Mas ele apresentou o documento de desfiliação de forma positiva, se propondo a ajudar no que fosse necessário, mas já apresentando que já havia montado uma outra organização nova para ele, que ele seguiria com essa nova organização, estaria disposto para o que quisesse ajudar, mas ele seguiria por conta própria. E eu ali com os meus estatutos já preparados em função daquela federação, as exigências, etc., para filiar a minha escola lá, a Bushinkan. Daí eu havia dirigido, quando veio o Dosho, o sensei pediu para eu dirigir a demonstração para o Dosho. E quando eu vi que ele já havia montado uma organização, se alguém do grupo sabia que ele faria isso, eu não sei. E também não me importa. O que me importa é que ele não havia, de forma alguma, feito chegar a mim a informação de que ele estava montando algum grupo. Então, nós nos olhamos nesse momento e eu falei, puxa, não seria honrar o que nós tivemos até agora pedir para entrar na organização dele? Não faria sentido para mim. Então, eu realmente achava que tinha muita coisa que seguir em frente e transformar. Então, falei, poxa, o caminho bifurcou e, respeitosamente, eu apresentei minha filiação no mesmo dia, na mesma reunião. Não a minha filiação, a filiação da minha organização. Porque eu era a diretoria já, não tinha que me filiar, estava filiando na escola. Esse foi um momento bastante significativo, obviamente, mas em paz também, sem conflito. Eu visitei o dojo dele e a família dele sempre me acolheu, todo o discipulado foi sempre muito generosa, a esposa, as filhas, o sogro dele, sempre foi muito generosa, muito acolhedora e assim, e ele também. Fomos sempre, quando eu visitei em algumas ocasiões, demonstrações, seminários, enfim, foi muito interessante. Mas esse momento foi um momento de virada na administração do Aikido nacional, né? Porque havia um centro sólido e quando ele saiu ele continuava o representante oficial e agora a federação continuou com outra representação, já não era mais um centro só. E isso já abriu desdobramentos a partir daquele ano 90, muito significativo. Eu passei dos 14 aos 24, 25 anos com o Kawai Sensei. É um período de vida de ouro. Esse período é o tempo básico da formação no Budô. Em Shuhari, que são os estágios de desenvolvimento básico, é o nível básico, o nível Shu. Aquela referência que ali eu tive com ele, referência de religião que eu acompanhava, comida, língua, música, cultura em geral. Quando ele queria me elogiar, ele falava, você agora já tem coração japonês. Significava, a minha conduta não era mais uma coisa, alguém que estava replicando a cultura japonesa. Eu já estava dentro da cultura e a minha atitude, a minha conduta, também não estava brincando de japonês. Eu estava dentro do ambiente cuja lógica era aquela e eu naturalmente acompanhava aquela lógica por convívio com ela, por estar natural naquele ambiente. O grupo não seguiu o que eu esperava. Eu acabei seguindo um outro caminho. Em 91 veio Yamada Sensei para o Brasil pela primeira vez. E foi uma revolução gigante, onde eu comecei um novo caminho e, graças a ele, Yamada Sensei, hoje eu sou um 7º Dan da Aikikai, conforme eu havia me comprometido com o Kawai Sensei naquela primeira intervenção. Indicado por Yamada Sensei, que é um ícone da história e da estrutura do Aikido, outorgado pela família Ueshiba, atualmente o neto. Acho que foi o melhor que eu pude, é o que eu pude. Todos com boa intenção, não há má intenção em nenhum lugar aí, só todos com a melhor boa vontade de fazer o que dá, o que pode.